O Wesley, em pouco tempo em campo, fez mais do que o Wanderson, do que o Marquinhos, do que o Bruno Rodrigues. Né? Esse é jogador de verdade. Né? Jogador que vai para dentro, que chuta e faz o gol, estreando, fazendo gol. E essa vitória para o Cruzeiro, além de colocar o Cruzeiro em quinto lugar com 33 pontos, claro que as outras equipes ainda vão jogar. O Cruzeiro já tem 22 jogos. Tem equipe atrás dele com 20 pontos, com 20 jogos, com 21. Agora, essa vitória, além de colocar o Cruzeiro em quinto lugar, ela dá uma moral gigantesca para o jogo do ano, que vai ser quarta-feira, Cruzeiro e Flamengo, Mineirão, Libertadores, oitava de final. O Cruzeiro vai precisar fazer o resultado em casa e o Cruzeiro fez 3 contratações espetaculares, né, para reforçar a equipe no ataque. Um deles, o Wesley, que acabou já fazendo o terceiro gol, e é importante para a China Azul entender que o Cruzeiro vai com muita moral para o jogo contra o Flamengo. Tirando o Flamengo e Palmeiras, a única equipe que tem condição de encarar Flamengo e Palmeiras é o Cruzeiro. E a gente percebe isso a cada jogo. Que treinador esse Arthur Jorge, hein, Regis? É um excelente treinador, é um cara que já mostrou no Cruzeiro. Hoje, sinceramente, se você fizer o cálculo aí, se o Cruzeiro tivesse o Arthur Jorge desde o início da competição... Estavam brigando pela taça. Exato. Um detalhe, né, Regis? Quando você tem uma equipe bem comandada, né, você coloca uma peça, é fato que o Wanderson não deu certo, o Marquinhos não deu certo, e esse Bruno Rodrigues, como você diz, jogador de segunda divisão. Não pode vestir a camisa do Cruzeiro. Mas a temporada só termina em dezembro, naturalmente o Cruzeiro deve tirar esses caras, trazer outras peças importantes, subir a garotada, porque é importante. O Flamengo é freguês do Cruzeiro, hein, Regis? Você sabia que o Zico no Brasil só não fez gol numa equipe, no Cruzeiro. Sabia disso, Regis? Não, cara, não sabia disso. Não. O Zico nunca fez um gol no Cruzeiro. Por aí você vê. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro já ganhou 2 Copas do Brasil em cima do Flamengo. Né? Em 2003, aquele 3-1, né? E a outra foi nas penalidades. Então, realmente, o Flamengo não se dá bem com o Cruzeiro. No Brasileirão, ano passado, o Cruzeiro ganhou uma, empatou a outra fora de casa. Então, o Cruzeiro tem todo o handicap para chegar quarta-feira com moral para falar para o Flamengo assim, meu filho, aqui quem manda somos nós. A toca 3, como o torcedor gosta de chamar o Mineirão, na toca 3, quem manda é o Cruzeiro. A banda aqui toca diferente. O Cruzeiro ganhou 2 posições, com 22 jogos, 33 pontos, é o 5º lugar. Está aí a 2 pontos atrás do Fluminense, que é o 4º, que já jogou também. O Atlético Paranaense, terceiro, tem 37, Flamengo com 39 e o Palmeiras com 47 pontos. E aí, o Atlético Paranaense joga ainda na rodada, assim como o Flamengo. E quem está atrás do Cruzeiro hoje, Bahia e Bragantino, também jogam. Se o Bahia empatar, o Cruzeiro não mantém a quinta exatamente. posição. Então, ele torcer para ser aquele 4-4, um empate dos dois ou derrota dos dois aí, Bahia e Bragantino. Uma derrota dos dois ou empate dos dois aí, ambos jogam Bahia em casa, e Bragantino, né? Exatamente. Bahia contra o Vasco, Bragantino contra o Corinthians. Na pior das hipóteses, os dois vão ganhar e aí os dois ultrapassam o Cruzeiro, mas o Cruzeiro fica na 7ª posição, na cola ainda do G5. Como foi bom também o Botafogo não vencer ontem o Fluminense, né? Tava ganhando de 1-0, né? Mas acabou ficando ali, 30 pontos, está um pouco mais distante. E essa é a vitória de hoje, Luciano. Matheus, que vitória importante do Cruzeiro. Uma vitória de um time que soube ler o que a partida pedia, principalmente no segundo tempo. Se tivesse começado melhor o Campeonato Brasileiro, hein? Talvez a gente estaria falando de outra situação na tabela, de uma briga pelo título. Mas o que tem para o Cruzeiro hoje é essa briga por uma vaga na Libertadores. Um Cruzeiro muito modificado para pensar na Libertadores, mas um Cruzeiro competitivo, o que é o mais importante numa equipe que tem tantas mudanças assim. O primeiro tempo que o Cruzeiro dominou ali, fez 1-0, depois sofreu o gol de empate numa penalidade que eu não marcaria. O Cruzeiro sentiu um pouco o gol de empate do Mirassol. E aí veio o segundo tempo, um Cruzeiro que foi para cima, mas faltava os pontas. Faltava jogadores incisivos para ir para cima. O Arroio e o Kenji não estavam aproveitando os espaços que o Mirassol estava cedendo. Até que o técnico Arthur Jorge fez 3 mudanças de uma só vez. Mudanças que mudaram os rumos da partida. Entrou o João Costa no lugar do Arroio, entrou o Wesley no lugar do Kaique Kenji e o Lucas Silva no lugar do Zé Lucas, que sentiu um pouco fisicamente
no segundo tempo. E os 3 jogadores entraram muito bem, dando velocidade, dando um poder ofensivo ao Cruzeiro diferente. O Matheus Pereira também foi preservado por volta de 20 minutos. Entrou o Caio Jorge, dando aquele poder de fogo que o Cruzeiro precisava na frente. E aí a equipe foi coroada. Primeiro com o Caio Jorge, numa jogada já entrosada com o Fagner, que achou um belo passe para o Caio Jorge, que fez um golaço, chapelou e concluiu do jeito Caio Jorge de ser. E aí, para ficar ainda melhor, numa estreia, o Wesley foi para cima, o que a gente pedia, vai para cima, ponta no mano a mano, tem que ir para cima. E o Wesley fez isso com muita qualidade, cortou, deixou 2 defensores para trás, e aquela chapada que é muito característica no cantinho, sem chance para o goleiro Tomazella. Então, um Cruzeiro que dá uma boa notícia para o torcedor. Um Cruzeiro que agora tem banco. Um Cruzeiro que agora tem pontas que vão para cima. E isso faz toda a diferença num jogo trancado igual estava. Ô Lu, sabe o que é mais legal disso tudo? É a gente levar em consideração, sim, o banco de reservas, até pensando em um jogo como o de quarta-feira, que exige uma competitividade, uma intensidade, uma inteligência para jogar muito grande, e você trazer em meio a questão do banco mais qualificado, você trazer a possibilidade, e acabou acontecendo, de você poupar jogadores importantes como o Gerson, como o Fabrício Bruno, como o William, jogadores que nós sabemos que vão ser utilizados diante da equipe do Flamengo e hoje não precisaram entrar dentro da partida. Isso também possibilita isso. Um banco qualificado, ele não só impacta diretamente o jogo em si, quando eles são acionados, mas levando em consideração o planejamento do Cruzeiro também para esse confronto diante da equipe do Flamengo. Uma semana para trabalhar, alguns dias, né, para trabalhar de forma tranquila, de forma inteligente, descansar quem precisa descansar, dar também uma carga de trabalho para aqueles que não foram acionados e precisam de alguma forma de acordo com a individualidade de cada atleta. Mas eu tenho certeza que mais do que o torcedor sair feliz nesse Dia dos Pais, Lu, é o Arthur Jorge, que ganhou qualidade, ganhou profundidade dentro do seu elenco. E não é por quantidade, muito pelo contrário, é por qualidade. Romero, queria que você falasse sobre essa vitória hoje, que coloca o Cruzeiro, pelo menos, né, momentaneamente no G5. Claro que tem que secar Bragantino e Bahia mais cedo, só que o Cruzeiro agora passa de vez a olhar para a parte de cima da tabela, já, pelo menos momentaneamente, entrando no G5. Queria que você falasse sobre a importância dessa vitória de hoje, inclusive com o Mineirão lotado. Bem, a gente, desde o início, passa essa mensagem dentro do vestuário, né? Claro que a gente tem um jogo muito importante na quarta, que é difícil não se focalizar no jogo com o Flamengo, mas o mensagem nosso era que o jogo mais importante para nós hoje era esse aqui, entender que era um jogo que ia trazer confiança para o nosso elenco, para o que a gente tem pela frente e também para somar 3 pontos e o que você falou, né? Conseguir chegar na parte de acima da tabela, tomara que a gente consiga acabar desse jeito essa rodada. Vemos trabalhando muito e mais uma vez a gente demonstrou a força do elenco. Romero, rapidinho. Quer inverter? Pode. Tá, Romero. Começa. A gente estava falando, você acabou de falar sobre esse jogo contra o Flamengo, né? Desde quando isso foi sorteado e aí acabou dando Cruzeiro e Flamengo, muito se falou dessa partida, agora depois desse retorno da Copa também se falava, e aí obviamente vocês jogadores falavam, não, vamos por partes, vamos pedir um jogo, agora é o jogo do Flamengo, cara. Como que, já pensando, já projetando essa partida, o que você imagina nesse jogo? São um duelo de ida e volta, né? O Cruzeiro se dá muito bem no Maracanã, mas precisa fazer o resultado em casa também para ir tentar um pouco mais tranquilo para lá, né? Bem, foi como você falou, a gente era difícil que vocês venham e nos perguntem para nós do jogo do Flamengo, mas nesse momento a gente tinha muita calma, entender que o mais importante era o que tínhamos pela frente. Mas como você falou hoje, o foco é Flamengo, sim, 100%. São 2 times grandes que estão se enfrentando numa fase de Copa Libertadores, que é a maior competição internacional de Sudamérica, né? São 2 clubes com muita história, dois elencos muito fortes também, com muita qualidade. Então, o que a gente esperava que vai ser um jogo grande, né? Um jogo de detalhe, que vai ser definido detalhes. Por isso, vamos trabalhar muito e temos que estar muito concentrados nos 2 jogos. Quarta-feira você vai ter que ficar como torcedor, né? Como é que vai ser isso? É difícil. A gente
fica um pouco nervoso, mas vamos estar aqui apoiando meus companheiros. Romero, igual os meninos falaram, né, Dia dos Pais é muito importante ter essa vitória, principalmente para inspirar sua filha. Eu acho que o que traz inspiração também é que no primeiro tempo foi um pouco ali mais tímido e no segundo veio uma super força. O que mudou no time para vocês conseguirem ter essa energia e dar esse gás? Eu acho que também por momentos as alterações, né? A gente que entrou de fora hoje entrou muito bem, ajudou o time. Sabemos que jogar nesse horário não é fácil para nós, por mais que a gente treina todo dia de manhã. O nível de concentração, de intensidade é diferente do jogo para o treino, então não é um horário fácil para jogar, mas aí o pessoal que entrou de fora conseguiu dar essa dinâmica que o jogo estava precisando, mas mesmo assim quem começou o jogo não fez uma mala partida. Acho que o primeiro tempo foi bem de volta, os dois times um pouco mais tímidos, tentando de segurar o resultado. A gente começou ganhando, infelizmente a bola bateu na minha mão. Na minha perspectiva não era para pitar pênalti porque não foi intencional, foi uma bola que bateu primeiro na minha perna, então acho que o critério não foi utilizado da forma correta, mas a gente conseguiu revertir essa situação e virar o jogo para sair com os 3 pontos. Sob o comando de Arthur Jorge, o Cruzeiro chega confiante para o confronto decisivo contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, que terá início na próxima quarta-feira. Depois de vencer o Mirassol no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, o treinador destacou a evolução da equipe na Série A e avaliou positivamente o trabalho realizado pelo clube durante a janela de transferências. Arthur Jorge ressaltou que o Cruzeiro segue na disputa de 3 competições: o Campeonato Brasileiro, a Libertadores nas oitavas de final e a Copa do Brasil, já nas quartas. Na visão do português, o desempenho de 14 vitórias em 24 partidas desde sua chegada mostra que o trabalho vem apresentando resultados positivos. Sempre temos a expectativa de realizar um bom trabalho e evoluir de forma constante. Por isso, procuramos sempre acrescentar o melhor. Ainda temos muito pela frente nas 3 competições. É um processo de continuidade. Uma equipe que vence ganha mais confiança e se prepara cada vez melhor. Estou naturalmente satisfeito, mas ainda temos um longo caminho pela frente e precisamos seguir trabalhando. O treinador também falou sobre a movimentação do Cruzeiro no mercado da bola e comentou se está satisfeito com os reforços contratados. Até o momento chegaram o lateral esquerdo Gabriel Rojas, o volante Zé Lucas e os atacantes Gabriel Peck, João Costa, Wesley e Lucho Rodrigues. Foi importante reforçar posições que identificamos como necessárias. Quando falo nisso, estou falando em aumentar a competitividade e a qualidade do nosso elenco. Fizemos esse movimento porque tínhamos uma necessidade muito grande de encontrar soluções. Apesar das contratações, Arthur Jorge lembrou que a janela de transferências ainda não foi encerrada e deixou aberta a possibilidade de novas movimentações. Ainda temos mais um mês de mercado e não sabemos o que pode acontecer. Estou satisfeito com os jogadores que tenho e com o nosso elenco. Vamos continuar trabalhando, mas estamos satisfeitos com aquilo que temos dentro de casa. Arthur Jorge ainda analisou as primeiras participações de Wesley e João Costa. Wesley, inclusive, balançou as redes na vitória sobre o Mirassol. Acredito que todos podem acrescentar à equipe. Agora, precisamos esperar que estejam fisicamente preparados para atuar por mais de 45 minutos e que consigam compreender rapidamente nossa maneira de jogar e criar entrosamento. Sei que eles não estarão em 100% das condições para quarta-feira. Como estavam em pré-temporada, estão um pouco atrás fisicamente em relação aos demais, mas vão entregar o máximo. O treinador também elogiou o comprometimento dos 2 novos atacantes diante do Mirassol. Wesley e João Costa participaram tanto das ações ofensivas quanto das defensivas. Eles se comportaram bem e correram do primeiro ao último minuto. É importante contar com jogadores comprometidos, que estejam dispostos a ajudar a equipe. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!